Rádio Atlan apresenta Maestria Pessoal, uma jornada para a autocura. Apresentação: Solange Matilde. Olá, meus amigos. Mais uma vez com vocês, Solange Matilde, com o nosso programa Maestria Pessoal, uma jornada para a cura. E é o que eu sempre digo, né? A jornada para a cura é aquela que você pode fazer sozinho. E com os nossos programas, eu estava fazendo uma recapitulação de tudo que a gente já falou, porque é importante pensar na pauta e para quem faz é sempre uma questão presente a todo momento e uma preocupação com o que vai se falar, porque como nós não temos o feedback das pessoas que estão assistindo, escutando, a gente não sabe se a gente está acertando ou não, mas vamos confiar na nossa intuição. Então, nós temos um grande material disponibilizado através do nosso programa e sempre focado no autoconhecimento. E a importância que Rogério Freitas, cansa de nos informar, de pedir, de insistir que o caminho está para dentro, não está para fora. Nós ficamos sempre com a esperança de que venha algo de fora para fazer todo esse trabalho. E com o tempo a gente vai chegando à conclusão de que isso não virá. Isso é transferência do trabalho de autoconhecimento para qualquer coisa fora de nós. Então, logicamente, isso não vai acontecer. Então, para clarear, eu acho que a gente fica repetitivo, mas a repetição faz com que a gente memorize, a gente aprenda. Então, autoconhecimento é um aprendizado, um conhecimento que a pessoa tem sobre si mesma. Parece redundante, mas é por aí que a gente vai. Ou pelo menos parte. Sou muito ambiciosa em dizer que é o conhecimento que tem sobre si mesma. Acho que rara, nem sei se existe uma pessoa que tem essa amplitude de autoconhecimento, mas nós temos partes de nosso autoconhecimento e a gente procura aqui incentivar para que isso continue crescendo cotidianamente, repetidamente, insistentemente. Então, se a gente pensar nesse sentido, se você pudesse dar uma nota, sei lá, de 0 a 10, que nota você daria para o seu autoconhecimento? Se é que você entende bem o que é autoconhecimento. E hoje o programa vai ficar voltado para te fazer pensar sobre isso, para você medir a intensidade do seu autoconhecimento e chegar a algum tipo de conclusão. Então, essa investigação ela é individual e com a intenção de identificar as características mais marcantes que a gente tem, e aquelas também que não são marcantes, né? Os gestos, como nós estamos brincando um pouco aqui dentro de nós, né? Como o Rogério sempre diz, a gente imagina que dentro do rádio, da TV tem um locutor, não tem ninguém, do mesmo modo não tem ninguém aqui dentro desse corpo, né? Mas com uma força de expressão, como nós estamos dentro de nós mesmos, ou pelo menos a visão que nos ajuda a ter essa percepção dos nossos gestos, não dá para vir de fora, não temos como observar de fora, e é só o outro que pode dizer dos nossos gestos. Ou nós podemos ver num filme onde nós aparecemos, ou podemos perceber talvez nas nossas mãos, mas assim, nós não temos ideia da expressão facial que temos, nós não temos a percepção
do nosso corpo, da nossa fala junto com as mãos, com o corpo, com o rosto. E às vezes até a gente se surpreende, né? Eu passo por situações várias. Já me aconteceu de eu estar no shopping e eu ver uma pessoa em qualquer espelho lá e não me reconhecer, né? Que interessante. Ou de ficar me olhando no espelho e a imagem vai se modificando. E outras que a gente não percebe mesmo. O conjunto dessas informações, quem pode nos dar é só quem está fora. Mas se a gente não perguntar, não estudar, a gente nunca vai saber. Mas também as nossas inclinações, os nossos padrões de comportamento. Padrão é muito mais fácil de ver. A gente não tem 100% de observação para isso. Mas eu acho que quando a gente diz, isso aconteceu de novo comigo, ou isto sempre acontece comigo, é um padrão de comportamento. E os sentimentos que nós vivemos. Você tem esse hábito da investigação sobre si mesmo, algo que te faz pensar nesta investigação, de você poder dedicar algum tempo a isso? Ou você sempre está deixando para lá? É mais fácil, de fato, investigar algo para fora, né? Sobre o nosso trabalho, sobre o problema, sobre a vida dos nossos filhos, dos nossos parceiros. Mas essa autoinvestigação é o começo de tudo, o desejo de fazer essa autoinvestigação. Se eu perguntasse para você sobre características que você saberia descrever sobre você, isso é fácil? Então, se você é uma pessoa, vamos pegar as polaridades, né? Você é uma pessoa alegre, uma pessoa triste, ou você está um pouquinho ali no meio, né? Ou você tem uma neutralidade. E é interessante a gente pensar sobre neutralidade. Ela é boa? Eu ficar sem alegria, sem tristeza? É estar no meio dessa reta onde cada ponto representa uma sensação, um sentimento, uma emoção? Ou será que o melhor caminho é saber lidar com as emoções? Saber que de vez em quando você vai perder seus limites mesmo, não vai ter como segurar algo como a tristeza. Eu tenho exemplos, e você deve ter passado por exemplos como esse, pelo menos uma parte das pessoas passar por um exemplo como esse, de segurar a vontade de chorar, né? Ou uma tristeza que invade o nosso corpo. Então, sabe aquela hora que vem aquela vontade de chorar e você não pode chorar, ou porque está no meio de uma reunião, ou porque pelas condições sociais você não quer abrir um choro e fica aquele nó na garganta e que chega a doer corporalmente? Já passou por isso? Né? O quanto é difícil segurar aquele choro, e quando a gente se atreve a deixar ele sair, parece que machuca, né? A garganta, o peito. Então, acho que todos nós podemos chegar nos excessos, mas a neutralidade não é boa, né? Nós precisamos aprender a caminhar sobre essa linha da alegria e da tristeza e qualquer outro sentimento e emoção que a gente tenha. Alegria e tristeza, ela é bem hormonal, né? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, assim, quais são as características que você tem que a maior parte do tempo você apresenta? Isso através de você, que você percebe, né? Do seu autoconhecimento. Você saberia, assim, facilmente colocar no papel dessas 10 características que você tem e, assim, rapidamente, sem pensar muito? Né? Se você enumera rapidamente, tem consciência dela, isso vai ter um fluxo. Se você tiver dificuldade, é porque você não tem consciência dessas características que descrevem você.
ou pelo menos você não quer pensar sobre isso. E se a gente começasse pelo menos a dividir essas características entre positivas e negativas, ficaria mais fácil para você? Quais são as características positivas que você tem e as negativas que você tem? É mais fácil falar sobre a positiva ou a negativa? É bem legal quando a gente tem que pôr no papel, né? Escrever, fazer aquela coluna das positivas e das negativas. Onde será que a gente, em geral, as negativas são são as mais rápidas, vamos assim dizer, de escrever, enquanto que as positivas, um pouco mais difíceis. Será falta de consciência? Será excesso de humildade? Ou desinformação mesmo? E as que são mais intensas em você? Tanto emoções como qualquer tipo de característica que você tenha que são intensas ou que não tem tanta intensidade assim. Algumas pessoas têm um riso fácil, a gente até brinca, o riso frouxo. Eu conheço pessoas, eu acho tão bonito, conta uma piada, conta uma cena de um filme e o riso vem, a alegria vem, a gargalhada vem tão espontânea. Eu não sou tão espontânea quanto a dar gargalhadas ou alegria, né? Então, às vezes eu fico me perguntando, nossa, mas que graça tem isso? De fato tem uma graça, mas não na intensidade que algumas pessoas na minha convivência demonstram. Eu acho bonito porque eu sou incapaz de fazer aquilo. Né? Aquelas gargalhadas de o corpo balançar. Às vezes a gente tem crise, né? Parece que a gente guarda e por um motivo efêmero qualquer, a gente tem uma crise de risadas. Principalmente se tiver mais pessoas, fica mais fácil de entrar nessa crise. Eu já tive várias, né? Isso quer dizer que eu seguro bastante as gargalhadas ou sou muito discreta quanto a isso. Da mesma forma que a tristeza também não é fácil para mim. Viver com intensidade, né? Eu acho que eu estou mais para o campo da neutralidade ou da vergonha de demonstrar tais e quais emoções. Não importa muito que caminho você está seguindo, importa é você ter a percepção de que tem facilidade, não tem intensidade com isso, é gostoso sentir isso ou aquilo, saber se descrever ou saber se observar. Também é um fato interessante quando a gente começa a prestar atenção, que naquele dia a gente está com mais facilidade de sorrir ou está com mais facilidade de se tornar introspectivo, em qual ambiente a gente tem mais facilidade. Por exemplo, no trabalho a gente tem uma tendência a ficar mais sério, né? Não daríamos grandes gargalhadas, mas com a sua família, entre os amigos. E se você tomar uma cervejinha a mais, você dá mais risada? Você fica mais solto? Você fica mais alegre? Ou fica triste? Eu não tenho hábito de beber, bebo muito pouco, mas algumas vezes que eu tomei cerveja, um pouquinho a mais, a minha situação não é de ficar alegre. Eu começava a ter dor articular. Todas as articulações começam a doer. Eu não sei se eu relaxo demais e aí a dor aparece, ou se é algum efeito da bebida, eu não sei exatamente. Então, bebida para mim, especialmente a cerveja, ela não me traz essa sensação de relaxamento, né? Me traz a sensação de dor. Olha que coisa mais esquisita. Nunca ouvi ninguém falar isso. Mas se a gente observar pessoas que bebem, tem pessoas que ficam tristes, inclusive. Tem pessoas que ficam mais irritadas. Tem pessoas que ficam mais leves. E você? Quando você bebe um pouquinho a mais, que emoção, que característica você libera sob efeito de um relaxamento, seja por bebida ou talvez a natureza te ajude a ficar mais relaxado, férias,
piscina, jogo de futebol, né? O que é que relaxa e permite que você demonstre emoções mais intensas? Você tem ideia? Então fica pensando um pouquinho que nós vamos fazer um intervalo e eu volto daqui a pouquinho para a gente continuar a conversar. Vamos para a segunda parte e a gente está falando de autoconhecimento. E eu fiz já algumas perguntas e vou continuar fazendo perguntas para que você reflita um pouco para entender como isso funciona. Quais são as suas características que deixam você mais popular, ou mais acessível, ou mais empático? Você tem ideia? Quais são as suas características que atraem as pessoas? Né? Esse popular no sentido de se dar bem ali na conversa, de chamar a atenção ou de atrair as pessoas. Quais são as características repulsivas que você acaba colocando a pessoa mais distante? Vou te dar aqui um exercício que é muito legal para fazer. É claro que a gente tem que fazer com consciência, né? Não é só um pedaço de papel com algumas informações, mas é se entregar para entender como que você funciona dentro dos relacionamentos. Você pega uma folha de papel sulfite e coloca um pontinho, um ponto lá no meio da folha. Esse ponto é você. Então imagina que o restante da folha são os seus relacionamentos. E toda essa rede de relacionamento, nós temos atração e repulsão. Então, pensando nas suas próprias características, você vai colocar pontos mais próximos de você, evidente, colocando o nome, né? Então, minha filha Maria, mais próxima de mim, porque eu tenho mais identificação com ela. Tem o vizinho que se chama Luiz e que não consigo nem olhar muito para a cara dele, porque é uma pessoa chata, é isso que ele põe lá na ponta da folha, quiçá do outro lado da folha. Tá? Então, pensando em todas as relações de qualquer tipo, né? Quais são as que são atrativas a você? Né? Quais são as pessoas que estão mais próximas de você? As que estão coladas? As que estão a meia distância e as que estão muito distantes. Então, é um exercício muito simplório, mas dá um mapa das nossas relações. Eu gostaria que você experimentasse fazer esse mapa e entender quais são as forças de atração e repulsão. E depois você pode até pensar sobre isso, né? Eu estou dando o nome de atração e repulsão, mas você pode colocar características mais específicas. Algumas pessoas se aproximam, estão mais próximas de mim, porque eu sou uma pessoa amável. A nossa relação é uma relação fácil. Fulano de tal ou fulano de tal está distante porque a nossa relação é mais agressiva, mais intempestiva, né? Para que você entenda que você está nesse mundo se relacionando e como é isso. Quais são as suas características relativas a controle? Você é uma pessoa muito controladora, excessivamente controladora, ou está ali na mediana? Eu sei que uma tendência é a gente dizer que está tudo na média, mas nós não estamos, nós sabemos. Então, essas elucubrações você pode fazer sem precisar mostrar para ninguém. É um estudo sobre você, uma investigação sobre você, que fica exclusivamente com você. Se você tiver confiança o suficiente para dividir com alguém, maravilha. Mas se não tiver, isso vai ser de grande ajuda para você. E de novo, coloca a data, guarda num lugar seguro, se você quiser, para em outro momento você olhar para isso e ver se você modificou. Verificar se você ampliou o seu nível de autoconhecimento ou se ainda está do mesmo jeito. Se mudou alguma coisa, se foi mudanças importantes, se foi mudanças medianas, ou se não foi nenhuma. Isso é o mais grave, né?
de um ano para o outro, você perceber que você fez pouquíssimas mudanças. Isso quer dizer que seu nível de autoconhecimento não está caminhando. Você lida bem com novidades ou você prefere rotina? Em tendo novidades, como é que você se comporta? Né? A gente pode voltar para aquilo. São novidades positivas, negativas, intensas, suaves. Como que você se comporta com a novidade, com a inovação, com a criatividade? E com a rotina? Você gosta de rotina? Então, se você gosta de uma rotina severa, se você não cumprir aquela rotina, você se sente mal? Você fica muito incomodado? Ou se você não gosta nada de rotina, você quer liberdade, isso interfere na rotina de outras pessoas, você tem dificuldade de lidar com a rotina, ou se a rotina é boa, te traz algo familiar, mas ela também te deixa com tédio. Como que você se relaciona com a rotina? Na rotina de trabalho, na rotina de casa, na rotina social. Como você se comporta? Quais são as características que aparecem nos lugares que são familiares e nos lugares que não são familiares, que são desconhecidos para você? Ou numa viagem de trabalho, numa viagem a passeio, ou simplesmente estar na casa de alguém que você nunca foi, que você não conhece aquela pessoa. Ou você, por algum motivo, precisa ir numa festa e lá você não conhece muitas pessoas. A gente muda bastante de comportamento em lugares desconhecidos, né? A gente fica desconfiado, a gente fica com medo de parecer inadequado, ou no primeiro dia de trabalho numa nova empresa, a gente está olhando para todo mundo para ver que lugar é este, aonde eu estou pisando. Isso é fácil para você? Você fica muito ansioso? Você, nesses períodos, come mais? Come menos? Tem vontade de beber mais? Como é que é? E os seus gostos e as suas inclinações? Positivas, negativas, neutras, tanto faz como tanto fez? Vamos pensar um pouco pelas sensações, né? O corpo ele é cheio de sensações e é através desses sensores. O olhar, a visão é um tipo de sensor. A audição é outro tipo. O gosto é outro tipo. O tato é outro tipo. Então, o corpo ele nos dá essa possibilidade de sentir coisas de diversas maneiras. Vamos pegar só o sabor, né? Assim, gosta mais de amargo? Tem preferência pelos doces? Não suporta o azedo? Prefere o salgado? Você tem gostos mais sofisticados? Você é muito seletivo? Há momentos na vida que a gente é muito seletivo, né? Estou com a minha neta aqui. Ela era pequenininha, comia de tudo. Comia tomate como se fosse uma fruta. Me acompanhava nos diversos tipos de alimentação e gostava. Aí vai entrando na adolescência, já não gosta disso, não gosta daquilo, vai se firmando também, né? Através dos sabores, a gente vai se firmando, dizendo eu gosto, eu não gosto, eu detesto, mesmo que depois esse sabor vai se afinando com as experimentações. Então, os sabores que você gostava de sentir antes é o mesmo que você gosta agora? Você acha que a gente é capaz de se aprimorar nos sabores? Isso já aconteceu com você? Então, por exemplo, acho que uma coisa bastante comum são os vinhos. Eu gosto de vinho, mas não sei muito bem apreciar. Aí passei uma experiência com uma pessoa especialista em vinho e ela foi me ensinando a cheirar o vinho, a observar o vinho,
a colocar na boca e deixar só na boca e depois engolir, quais as sensações que a gente vai sentindo com esse experimento do vinho. E a gente vai descobrindo vários sabores que a gente nem prestava atenção, né? Quando se diz, ai, vinho seco é ruim, prefiro doce. Mas às vezes o doce e a coisa muito salgada também, ela tira os sabores dos alimentos, das bebidas, né? Assim, você está disposto, através dessas sensações de sabor, você está disposto a escolher uma coisa nova? Ou você quer ficar só com o que é familiar? Um exemplo disso é peixe cru. Tem muita gente que nunca experimentou e só pelo fato de ser cru não experimenta. E outras pessoas têm uma habilidade de experimentação, de sentir sabores ou de querer aprender com sabores. Como é você? Como é que você funciona? E aí eu fico pensando aqui, o que é equilíbrio emocional, né? Será que é neutralidade? Será que é conhecê-los e dosá-los? Porque, a princípio, quando a gente fala de controle emocional, a gente pensa que vai segurar as emoções. Mas não é bem isso. Quando a gente pensa em equilíbrio emocional, a gente está falando de adequação, né? Então, por exemplo, se a gente vai numa festa, vai num campo de futebol ou para assistir qualquer outro tipo de esporte, nas Olimpíadas, é interessante que a emoção seja apropriada com o local. Né? Então, pensa uma pessoa muito séria numa festa em que nos remete à alegria, ao prazer, a ficarmos mais soltos. E uma pessoa ali está calculando qual é o preço daquela festa, quando a pessoa gastou, assim, de uma maneira mais séria, mais adulta, ou num ponto de vista crítico. Que ridículo, a quantidade de doces que compraram foi muito pequena, foi muito grande, está totalmente inadequado. Ou, vamos imaginar num funeral você chegar muito alegre, ou chegar muito triste, desesperado, chorando alto, abraçando as pessoas, né? Não seria melhor uma postura de acolhimento, de tristeza? Até se espera não uma neutralidade, mas uma tristeza. Então, qual é o equilíbrio emocional para você? É mais? É menos? Ou você acredita mesmo que é neutralidade? Neutralidade significa nem sentir um, nem sentir o outro. Então pense sobre a neutralidade, os excessos e todo o caminho que tem de um ponto ao outro, inclusive na neutralidade, que muitas vezes a gente precisa ficar neutro. Numa contenda muito difícil, talvez seja melhor a gente ficar neutro. Você tem essa liberdade de caminhar para lá e para cá e escolher um ponto adequado a você, à situação que está acontecendo? Ou você se perde muitas vezes nisso? Ou você evita esse tipo de situação porque não sabe exatamente o que é uma adequação de sentimentos e de emoções? Como tudo isso funciona para você? Você já parou para pensar? Quais são as emoções que são mais fáceis de você sentir? Se há alguma emoção que é proibida para você e é por isso que você fica na neutralidade? Ou é proibido para você os excessos? Ou você tem que andar na linha rígida das emoções porque tem que ser uma pessoa boazinha? Não é permitido excessos no seu script, no seu roteiro de vida? Difícil, né? O autoconhecimento é uma coisa profunda e que dá um trabalho danado. Vou
te dar mais um tempinho e nós voltamos para o terceiro bloco. Me aguarde, por favor. Voltando para o terceiro bloco, continuaremos falando sobre autoconhecimento. E eu estou aqui te cutucando de um jeito ou de outro para que você comece a fazer uma exploração, uma investigação de como é que você funciona. E a importância da gente saber disso, né? Embora a vida nos chame sempre para a percepção desse mundo extracorpóreo, extrafísico, espiritual, para os mundos perfeitos, para os mundos felizes, ainda precisamos começar do pequeno, né? Começar dentro e não para fora. E a ideia aqui é que você descubra em você mesmo se você está fazendo esse trabalho de forma aleatória, né? Porque se a gente não vai, a vida empurra, ou se você está fazendo isso de forma planejada, você quer chegar em algum lugar. Nós sabemos que o tempo passa muito rápido e quando a gente vê, a gente já está com mais idade e a gente precisa trabalhar, pagar contas, fazer isso, fazer aquilo, e nós deixamos a nossa vida emocional, espiritual à deriva. Então essas perguntas são para estimulá-los a buscar um planejamento. E é possível fazer planejamento para mudanças de comportamento. Só que antes disso, você precisa estar desejoso de buscar esse autoconhecimento. Entender quais são os seus valores, entender quais são as suas habilidades, quais são as suas limitações. Então, perceber se os seus pensamentos são mais objetivos ou subjetivos. Por exemplo, um psicólogo ele trabalha muito mais com pensamentos subjetivos. Um médico talvez trabalhe com pensamentos mais objetivos. O engenheiro trabalha com dados, informações, né? De qualquer maneira, todos nós temos intuição para perceber algo para além da informação. E a gente pode utilizar isso ou não. Então, você é uma pessoa mais objetiva, isso pode ser uma forma de você funcionar. Já comentei, existe um teste chamado QATI, que vai mostrar qual tipo de personalidade você tem dentro de certos padrões ali, de parâmetros, melhor dizendo. Isso ajuda você a se conhecer, os testes de personalidade. Pode ter coisas que não são bem isso ou aquilo, mas esse é um caminho também, é um dado para você construir esse caminho. E é importante a gente falar sobre sentimentos e emoções, lembrando que emoções sempre estão muito ligadas ao corpo biológico, à parte sensorial, a parte hormonal. As emoções vêm dos hormônios. Isso quer dizer que, ao não ter esse corpo, você pode até lembrar dessas emoções, mas você não tem mais ação dos hormônios. E muitas vezes a gente tem um corpo aqui encarnado que está com déficit de hormônios, ou hormônios muito confusos, hormônios desregulados. E fora do corpo, nós não teríamos essa possibilidade. E parece que encarnar através de um corpo biológico nos traz muito ensinamentos e ajuda a fazer mudanças. Porque se este corpo tiver os hormônios bem adequados, isso quer dizer que eu tenho uma forcinha aí para mudar as minhas ideias, que vem da minha alma, que vem do meu espírito. E os sentimentos também podemos ter num corpo biológico, são emoções mais elaboradas, elas não estão vinculadas a nenhuma ação, porque com hormônio você tem ação,
Tá? Você chora, você briga, você abraça, você acolhe, e no sentimento não existe esse sensório motor. Então, são emoções mais elaboradas, mais sutis, mais filosóficas, mais depuradas. E nós vivemos nesse mundo de sentimentos e emoções. E nesse sentido, você precisa entender como que você age e como você age diante das circunstâncias. Se a gente pudesse dividir didaticamente o autoconhecimento, a gente poderia dizer que tem um conhecimento cognitivo, né, que é através de pensamentos, de crenças, de valores, objetivos de vida, sonhos, construção de ideias. Emocional, entendimento, despertar, emoções, sensações corporais, hormonais e de sentimentos, de reações emocionais. E o autoconhecimento comportamental, né, sobre a nossa ação, nossa reação, os padrões, hábitos, automatismos. Quando a gente divide, às vezes fica até um pouquinho mais fácil da gente compreender como é vasto esse campo do autoconhecimento. E de alguma forma você precisa começar, né? O autoconhecimento é um processo contínuo de exploração e que não tem fim. É para o resto da vida. Portanto, você precisa criar o hábito do autoconhecimento. Porque penso eu que cada um de nós pretende sair melhor daqui do que chegou. Senão não faz muito sentido estar aqui. Como é para você a compreensão da sua essência? Já pensou um pouco sobre isso? O que é essencial? O que é da sua essência? O que você traz contigo? Estava agora mesmo conversando com uma paciente, né? Que existem algumas situações em que a psicologia não dá conta de responder. Determinadas características de uma pessoa, ela pode ter uma vida muito diferente e até uma vida onde não existia possibilidade de ela apresentar certos comportamentos ou sentimentos e ela desenvolve. E quando se pergunta, mas da onde vem isso? A resposta mais simples é da constituição da personalidade desta pessoa. É muito vago. Né? Nós sabemos que o meio, a cultura, as experiências que a pessoa vai tendo numa vida vai determinando muitas coisas. Em outras circunstâncias ou com outras estimulações, talvez essa pessoa fosse muito diferente. E para algumas não tem efeito nenhum do lugar onde ela está. Né? Os grandes representantes de amorosidade do plano mundial, né, das expressões mais importantes, não importava em que país ele tinha nascido, que língua que ele falava e que circunstâncias ele viveu, ele simplesmente se desenvolveu. Isso não é para a maioria, não é para nós. O meio ambiente e a cultura nos influenciam demasiadamente. Por isso que a gente pergunta, você tem compreensão da sua essência? Que nível está a sua consciência de autoconhecimento? Você acha que a sua consciência está presente a todo momento e que você tem poder de decisão? É você que está tomando as decisões sobre sua vida? É mesmo? Não tem influência nenhuma? Será? Quais são os padrões do seu comportamento? Aquilo especialmente que é repetitivo, né? Quando a gente chama de padrão, a gente está falando de repetição. Né? Então, se eu falo sobre pessoa X, eu posso dizer, essa pessoa X é assim, assim, assado. Então, eu estou levando uma informação que eu consegui observar através do comportamento, dos padrões de comportamento. Porque se uma pessoa repete um comportamento XY, eu entendo que ela tem aquele comportamento. Né? Vamos pensar lá na história de Pedro e o lobo. Quando Pedro mente, dizendo que o lobo está chegando naquela localidade
e é uma mentira, ele faz isso 1, 2, 3, várias vezes. O que acontece? Todo mundo dá um rótulo para o Pedro, que ele é mentiroso, que não vale a pena acreditar nas informações dele, que ele está brincando, ele está mentindo, ele está tirando, como a gente dizia antigamente, um sarro da cara das pessoas. Quando Pedro fala a verdade, ninguém acredita, porque ele tem um padrão de comunicar aquela informação, que para a visão de todos é mentirosa. Isto é um padrão. A gente pode dizer, Pedro é um mentiroso, o Pedro não traz informação verdadeira, ou qualquer outra forma de se dizer. Ou pessoa X é alegre, pessoa Y é justa. Então são essas características, esses padrões que se repetem no comportamento e a gente pode dizer é isso e aquilo. Quando a pessoa muda, a gente nem acredita, né? Porque os padrões eles são fortemente fixados. Você se dá conta do que é ação, do que é reação nos seus comportamentos? Aonde é que você está agindo? Eu quero fazer isso dessa forma, ou você está só reagindo a algum estímulo que você recebeu? Quais são as suas forças e quais são as suas fraquezas? Né? Você consegue definir as suas metas? Você tem propostas claras para onde você quer chegar? E nos relacionamentos, como é a sua comunicação dentro dos relacionamentos? A gente poderia fazer um programa só sobre comunicação. E a gente sempre está errando na comunicação. A gente sempre está com a contaminação de comunicação. Então, nesses aspectos, eu gostaria de convidá-lo para que você olhe mais para você, mais profundamente para você, para que você compreenda quem é você ou como está você. Isso não quer dizer que você é isto ou aquilo, mas você está assim. E se você tem um planejamento de ser diferente do que é agora. Se você tem um planejamento, eu vou te ajudar no próximo programa. A gente vai falar sobre contratos de mudanças. Mas para isso, você precisa fazer uma verificação de um comportamento que você deseja mudar. Um só. Vamos começar com um? E que nem seja um comportamento muito complicado, tá? Ou muito complexo, que envolve várias situações. Vamos pegar um comportamento que talvez você perceba como um comportamento não adequado, ou alguém possa reclamar para você sobre esse comportamento. Os filhos e os pais fazem isso muito bem, porque eles convivem com a gente, né, por várias horas, por vários anos. Os amigos também, amigos que têm uma convivência longa com você, eles podem dizer, olha, tal comportamento não é tão adequado quanto eu gostaria. Né? Então, depende dessas reclamações aí, e você estando de acordo que queira mudar, ou você mesmo perceba que tem algo que pode influenciar na sua vida profissional, na sua vida relacional, escreva nesse seu caderninho de confidências para você mesmo. Escreva aí, coloque uns 5 comportamentos que você tem consciência que você os tem, que eles não são adequados e que você gostaria de mudar. E aí nós vamos trazer opções para que você possa olhar mais profundamente para esse comportamento e vamos desenhar um processo de mudança para este comportamento. Tá? Independente de tudo, você precisa querer fazer esta mudança. Se você não quiser, não chegaremos a lugar nenhum. A gente pode fazer uma pequena tragicomédia aqui e não chegar a lugar nenhum. E aí a culpa é do psicólogo, daquele que de quem está lhe instruindo. Então, na verdade, é uma conversa de você com você. Então, me aguarde no próximo programa, mas aí eu espero que você esteja com algum comportamento definido para a gente provar para você mesmo que você é capaz de fazer mudanças na sua vida, sejam elas simples ou mais complexas. Bom,
terminamos o nosso programa. Eu quero deixar aqui um abraço, eu quero deixar um montão de esperança para você, que você pode realmente fazer mudanças na sua vida, benéficas para você e para todos os relacionamentos à sua volta. É isso que nós esperamos. E conto com vocês no próximo programa, deixando vocês com um abraço bem gostoso e sorrindo aqui, esperando que esteja ajudando de alguma forma. Até mais. Você ouviu pela Rádio Atlan Maestria Pessoal, uma jornada para a autocura. Apresentação: Solange Matilde.